Olá pessoal, continuando então nossa jornada aqui de conhecimento na cultura do folclore, vamos falar hoje sobre o fato folclórico. Porque o que determina algo, se é folclórico ou não, se é um elemento folclórico ou não, existem alguns elementos que a gente pode trazer à luz aqui nessa aula de hoje, para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o que é ou não folclore. Houve, em 1954, o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, onde os especialistas, os intelectuais, os etnógrafos, folcloristas, né, eles definiram como algo. Na verdade, o Congresso foi em 51. Por exemplo, o fato folclórico é toda maneira de sentir, pensar e agir, que constitui uma expressão da experiência peculiar de vida de qualquer coletividade humana integrada numa sociedade civilizada. Então, em outras palavras, né, são as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo preservadas pela tradição oral e pela imitação, e menos influenciadas pelos círculos e instituições que se dedicam à renovação e à conservação do patrimônio científico, artístico e humano. Então, quer dizer, o povo toma conta daquilo. Não é uma instituição, não é um órgão, é o povo que toma conta daquilo. Então, uma congada, existe o grupo social que toma conta daquela congada. A marujada, o folia de reis, o congado, tudo isso é o povo que se apropria de geração em geração e mantém aquela tradição. Então, por exemplo, o que a gente pode falar que é o fato folclórico? Então, essa questão do anonimato, a tradição, uma coisa também que é interessante de colocar é que o fato folclórico ele é sempre atual. Ele encontra-se em constante reatualização. Então, alguma brincadeira, por exemplo, a brincadeira do boi, pode ser diferente de uma brincadeira do boi de 50 anos atrás. Mas aquela brincadeira persiste porque existe algum elemento novo, algum instrumento que às vezes encaixa, depois de algumas décadas aquele instrumento encaixa, ou então uma música nova, ou então uma coisa nova que vai ser colocado no detalhe da roupa, coisas que, por exemplo, antigamente não tinha lantejoula, eles usavam outra coisa. Hoje em dia no folclore pernambucano, por exemplo, tem muita lantejoula, então as coisas vão aparecendo e a comunidade vai se apropriando. Interessante também colocar que a tradição às vezes se confunde com o folclore, mas nem toda tradição ela é do folclore. Tradição é uma experiência humana que vem do passado e vai para o futuro, portanto não pode ser caracterizada como folclore. Por exemplo, a música erudita, Bach, Beethoven, Vivaldi, tudo isso é tradição. É música clássica, tem um aspecto de tradição, no entanto, não tem nada a ver com o folclore. Então, nem tudo que é tradição é folclore. Tem coisa que tem uma tradição, mas está dentro de um ambiente erudito, por exemplo. O anonimato cheira um ranço do século XVIII. Por exemplo, uma quadra, uma modinha, uma parlenda. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Isso são coisas que remontam a 180 anos atrás, 200 anos atrás. Então, por isso que Renato Almeida ele fala isso, que tem um cheiro, um ranço de século XVIII. É como se a gente estivesse pegando algo que tem já 250 anos e até hoje está por aí na boca do povo, porque uma das coisas também do fato folclórico é essa questão da oralidade. Então, elementos essenciais: tradição, oralidade e anonimato. Tradição, que nem eu disse, não está exclusivamente no folclore, mas é uma coisa. Por exemplo, tradição de um avô, de, por exemplo, tocar uma viola, e aí passa para o filho, passa para o neto. Então, tem essa questão. O anonimato tem a ver com essa questão do criador, né? O compositor, o inventor. Então, não há obra coletiva no folclore. Tudo tem um único e exclusivo pai.
que é um determinado homem, um poeta, um cantor, um artista, um artesão, mas aquilo se perde. Passa o tempo, não existe um registro, uma documentação precisa. Aquele homem que inventou uma carrapeta, um peão, uma piorra, as pessoas começam o brinquedo fica e o nome do moço não fica por causa desse interesse. Interesse no brinquedo e não exatamente em guardar a memória de quem o criou. Então essa questão da oralidade, né, a questão da importância da transmissão oral é outra característica do fenômeno folclórico. E olha que interessante, para concluir, o fato folclórico ele pode ter perfeitamente uma origem erudita. Por exemplo, poetas como Castro Alves, Laurindo Rabelo, Casimiro de Abreu e Alfonso Celso, entre outros, tiveram utilizadas modinhas deles, que tiveram uma enorme difusão pelos salões do Império, e depois a coletividade, principalmente a coletividade urbana, aceitou, adaptou e usou com inúmeras variantes, e isso acabou se tornando autênticos fatos folclóricos. Olha que interessante. Hoje em dia você canta uma musiquinha que você acha que é folclórica, mas na verdade é um poema de Castro Alves, por exemplo, que tinha uma veia mais erudita, uma poesia, né, mais com uma estrutura bem assim formal. Então é bem interessante a gente perceber isso, que às vezes o erudito serve de alimento para o folclore ir lá, se apropriar, virar uma coisa popular, e depois aquilo vira algo que você pode até chamar de folclórico. Então é isso. São alguns elementos que a gente pode entender como folclórico, né? Essa coisa da transmissão. A questão do anonimato, tradição. Então, espero que vocês tenham gostado desse papo. E a gente então se vê na próximo encontro. Até lá!